Você sabia que mais de 3 milhões de brasileiros trabalham em 2 lugares? Pois é, a dupla jornada profissional aumentou 8% nos últimos anos, segundo dados do IBGE. Aqui nós descobrimos juntos como é a rotina de quem enfrenta esse desafio diariamente. Mais do que isso, analisamos caso a caso e damos dicas para quem também quer ter 2 jornadas num dia só. Esse é o programa Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho a honra da companhia da especialista Romácia Lima. Ela é coordenadora de articulação estadual do Sebrae Pernambuco. Bem-vinda, Romácia. E hoje vamos conhecer a vida profissional movimentada do Salles Pieri, um jovem empreendedor de 27 anos que tem mais que uma ocupação. Ele é consultor de imagem, estilista de moda e cabeleireiro. Como ele organiza o tempo e as tarefas diárias é o que a gente confere a partir de agora. Eu sou Salles, tenho 27 anos, acabei de completar esses 27 há 2 dias aí. Vindo do interior de Minas, chegando nessa cidade aqui para alcançar um sonho mais familiar do que meu, que era ali cursar medicina. Fui, e aí nessa caminhada a gente parou ali no início para revisar os sonhos. Ao chegar aqui em Brasília, eu precisava ganhar a vida, ganhar dinheiro, me manter, trabalhar. Fui trabalhar de assistente de cabeleireiro num salão no Lago Sul, na QI3, sem ter o menor conhecimento para salão. Comecei como assistente, fui sendo moldado de acordo com aqueles profissionais que eu atuava ali naquela época. Fui muito bem instruído, muito bem orientado para a área que eu estava entrando e muito criado dentro de casa. Sempre fui instruído que eu precisava ter algum futuro na vida. Para gente que vem de lá, trabalhar em salão, ser cabeleireiro é quase que uma profissão muito pequena. Hoje essa desconstrução já acontece, já não tem mais essa visão. O mercado de cabelo mostra-se outro mercado. Com 4 anos dentro da área eu consegui ganhar eu falo que é uma estrelinha, um patamar que eu me subi a profissional, deixei de ser assistente, de colaborar com outros profissionais e passei a ser eu, o próprio profissional, aquele quem conduz e dá a diretriz da beleza da mulher ou do homem ali naquela época. Para a faculdade de moda, cursei moda, me formei em moda, não abandonei a moda, continuei atendendo com o cabelo, me profissionalizando mais, busquei alguns cursos, aí eu comecei a ter uma especialização mais definida dentro de cabelo. Quando eu comecei a ser do mercado de cabelo, eu fazia muita produção de noiva, desfile de mundo de passarela, fashion, muito ali atrás do backstage, que isso foi uma das coisas que me levou para dentro do curso de moda também. Estar atrás das cortinas, de ver o backstage e de imaginar aquilo ali, como seria estando dentro daquele mundo que não fosse o cabelo. Do mundo muito festivo, muito moda, muito desfile, muita noiva, casamento. E decidi começar a procurar o que eu queria me especializar dentro daquilo ali. Fui caminhando, comecei a fazer formação profissional na área de coloração, de mechas, correções. Me baseei muito no Rio e São Paulo, que é o nosso maior mercado para coloração hoje.
de cabelo, que traz as maiores tendências aqui para o Brasil, e me especializei como colorista, em geral, desde a mecha, a descoloração, a coloração, a correção. Fui fazer curso de consultoria pessoal, de consultoria de imagem, de tentar fazer uma conexão, que é aonde eu cheguei hoje, que é construir uma imagem para o meu cliente. Eu construo desde a sua chegada, quando o cliente me busca, vendo uma experiência para aquele meu cliente que chega ali. Você chega, eu tenho um bate-papo com você, eu tenho uma conversa, você me conta quem é você, o que você faz, com o que você trabalha, o que você quer para o seu dia a dia, quem é você, quem você quer ser. Seu cabelo te incomoda? O corte, a cor, a estrutura, a sua imagem te incomoda? O jeito que você se veste? Qual cor te valoriza? O que não te valoriza? De construções e desconstruções aonde as pessoas eram muito podadas ao que tinha que ser, ao que não tinha que ser, como deveria ser, como não deveria ser. Eu falo que a única coisa que me barra hoje é você falar comigo que não pode isso. Eu acho que não existe o não pode. Existe se a gente for por ali e não por aqui. Eu acho que é mais viável e menos instaurador, assim. Eu falo que eu sou um pouco preguiçoso, embora tenha plena consciência que a gente entrou numa onda virtual, num mundo virtual, principalmente depois da pandemia, onde tudo é conexão. E Instagram é sua maior conexão, a rede social de maior conexão, de maior visibilidade. Sou preguiçosinho, atuo nela, com muito passo a passo, um pouco lento assim, mas pretendo começar um trabalho de mais presença, de falar mais. Eu brinco, todo mundo fala assim, você se comunica muito bem, mas eu morro de vergonha de abrir uma câmera e começar a falar ali como se não houvesse amanhã. E é uma das minhas prioridades agora, principalmente para esse semestre, conseguir me desenvolver melhor do outro lado da telinha. A gente está vivendo uma nova era, uma reinvenção, se descobrir. Não dá para dizer muita coisa quando a gente não teve nem o estado de decretado final de pandemia. A gente ainda vive pandemia, ela não foi decretado o final dela. Cada dia é uma descoberta. Desde pequeno eu acompanhava assim, uns desfiles, umas coisas na televisão e via que era a forma que eu tinha de acompanhar, ou grandes revistas de costura, porque minha mãe sempre gostou, as revistas da Manequim, eu via aquilo como quando criança ainda ficava folheando aquelas coisas e imaginando e idealizando como era ali por detrás daquela foto para chegar naquilo. A minha área de cabelo, eu posso te falar que eu tinha um interesse nela da descoberta. Lá ainda muito novo, minha mãe tinha uma mania de prender cabelo de bob. Aquele bobinho que hoje em dia quase não se usa. Ela prendia e eu ajudava muito. Na hora de tirar, na hora de colocar.
você for esperar oportunidade, eu acho que a oportunidade ela tem que vir, na verdade, mas se você for esperar só por isso, só por monetário, só por hora, toda hora é hora. Nesses 11 anos eu já sentei na calçada, eu já chorei, eu já desisti, eu já fui, eu já voltei. Já pensei tanta coisa, mas hoje, quando eu paro para relembrar, eu sinto uma paz, uma gratidão inexplicável, assim. Sou extremamente feliz. Depois do intervalo, eu bato um papo com a especialista Romácia Lima, coordenadora de articulação estadual do Sebrae Pernambuco. O nosso programa volta daqui a pouquinho. O Empreender em Dose Dupla está de volta. No primeiro bloco, a gente conheceu a rotina do empreendedor Salles Pierre. Ele que é consultor de imagem, estilista de moda e cabeleireiro. E a especialista Romácia Lima continua aqui com a gente. Romácia, é uma realidade, né? Essa questão do brasileiro ter aí essa dupla jornada de 2 empregos. Não é diferente em várias regiões do país. Eu te pergunto, como é que o Sebrae pode ajudar esses trabalhadores que têm essa dupla jornada? Pois é, primeiro obrigada pela oportunidade de estar aqui, Bruno. O Sebrae, a gente trabalha o que a gente chama do próprio chá da administração, né? O empreendedor, ele primeiro precisa compreender e saber o que ele quer fazer. Porque mesmo que ele tenha 1, 2 ou 3 jornadas, como é o caso aí do Salles, né? Porque ele se envolve em 3 atividades distintas, então, ajudamos com a gestão do tempo dele, do conhecer as suas próprias capacidades e seus limites também, e como ele faz para se organizar nisso tudo. Porque ele precisa estar antenado com o tempo, antenado com o mercado e antenado também com o que ele pretende fazer dali em diante, porque ele não pode ficar na mesmice todo o tempo. Então, a inovação precisa estar sempre acompanhando ele, utilizando, inclusive, tecnologias, que o Sebrae pode ajudar e muito. Romácia, a gente sabe que, nesse caso aí, ele tem uma tripla jornada e não uma dupla jornada, que é bem comum, né? No nosso Brasil existe aí até uma pesquisa do IBGE, né, de que houve um aumento nos últimos anos de 8% da população dos brasileiros que realmente tem essa dupla jornada. São mais de 3 milhões de brasileiros que trabalham de manhã e tarde em lugares diferentes. Mas a gente sabe que nesse caso em específico do Pierre, né, essas atividades, essas especialidades, elas acabam se conectando, elas têm, querendo ou não, uma ligação uma com a outra, né? Sim, elas se complementam, na verdade, né? Ele trabalha com imagem, quer seja imagem para si próprio, que é o caso de beleza, que é salão de beleza, quer seja sobre consultor de modas ou personal style, porque ele pretende mostrar a beleza para o outro, para a sociedade. Então, são diversas formas que ele trabalha, mas que se complementam. E isso até ajuda, porque no momento em que ele vai estudar, se apropriar das informações, elas estão muito próximas. Diferente daquele outro profissional, que nós sabemos também, que muitas vezes tem o seu trabalho do dia a dia, que garante o seu pão de cada dia, e ele atende também, faz uma outra atividade que trata-se do hobby, daquela coisa que ele sempre quis fazer e nunca teve oportunidade. E não necessariamente se complementam, como é o caso do Pierre. Agora, nesse caso, Romácia, é muito importante, né, que o empreendedor ele busque, né, a capacitação e aliar, né, trazer inovação e tecnologia para dentro da profissão dele, para dentro do negócio dele, né? Com certeza, até porque hoje as pessoas na prestação de serviços, elas precisam muito agregar valor. E aí,
agregação de valor não necessariamente o uso da tecnologia envolve recursos financeiros, mas você ter a habilidade de lidar com elas. Nós temos aí, por exemplo, na moda, né, existe o que a gente chama de provador digital, e que você consegue fazer isso de maneira gratuita pela internet e você demonstra para o teu cliente como é que ele vai se ver, que é a questão de experiências a serem vividas, né? Hoje nós temos várias formas de fazer com que o cliente se veja numa situação e não necessariamente ela está naquela situação no momento, quer seja pelos filtros que existem hoje nas redes sociais, quer seja através de tecnologias que nos ajudam, como é a questão do provador virtual, como é a questão também de estudo de paletas de cores. E tudo isso tem a ver com o perfil que o Pierre faz hoje, né? Eles se complementam. As paletas de cores vai desde as roupas, desde o modelo da cor do cabelo, como da cor da maquiagem. Tudo isso envolve uma questão que é a paleta de cores. E que, inclusive, o Sebrae atua com esse tipo de consultoria também com alguns parceiros nossos. E, com isso, ele também trabalha a questão da gestão financeira para trabalhar tudo isso junto e misturado, só que tendo como fazer uma separação, uma segregação com relação aos custos, com relação ao seu tempo destinado a cada uma das atividades. E é fundamental que ele faça um trabalho de gestão de tempo, até para ele próprio ter vida própria. É verdade. E nesse caso dele em específico, pessoas como ele, assim como ele, que resolveu empreender em 3 áreas diferentes, mas que são áreas que se conectam. Qual é a dica, Romárcia, para que ele realmente se destaque no mercado, seja um profissional diferenciado, não só na área de estética, na área de salão de beleza, mas também como consultor de imagens e também como estilista, né, de moda? Pois é, a dica que eu falo para o Pierre é que ele precisa estar antenado para o mercado. O mercado da moda, beleza, eles se complementam, mas eles são distintos, né? Até porque, como eu ponderei anteriormente, a beleza tem a ver consigo próprio, é como eu quero me ver. Já a moda, que envolve style, envolve consultoria, é como ele quer que a sociedade o veja. Então, é fundamental que ele acompanhe o que o mercado de beleza tem a ofertar, inclusive as tecnologias de previsão, né, do que está por vir, de robô, com relação a novas tecnologias de formação de imagem própria. Toda essa questão é muito importante que ele participe de eventos de mercado, vá a feiras, capacite-se com sistematização, porque ele precisa estar sempre atuando com o dia de hoje, já prevendo o que vai ser amanhã. E nada melhor do que você se capacitar para isso. Ninguém sabe tudo, né? As pessoas precisam buscar melhorias contínuas. Com relação à moda, nada melhor do que também estar lendo todas as colocações de mercado, ter assinaturas correspondentes a revistas essas digitais, participar de eventos onde a gente possa trabalhar o digital junto com o presencial, conhecer quais são os grandes players e parceiros dos 2 setores, para que ele realmente fique atualizado e possa sempre agregar um valor nas entregas dos seus serviços. Então, ele precisa buscar uma capacitação contínua e o monitoramento de sua gestão, para que ele possa criar sempre indicadores, onde eu quero chegar, quando eu vou chegar, o que é que eu preciso fazer para alcançar essas minhas metas. Se eu tenho X clientes e eu quero ampliar esse meu cliente ou ampliar meu mercado, você vê, ele foi um cara que saiu do Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, São Paulo, e ele pode aí abraçar o mundo, porque hoje é possível fazer isso com um clique. Por que não? Então, vamos participar, ler, se atualizar das questões para que possa entregar algo diferente para os seus clientes. Estar sempre um passo à frente. Essa é a dica que eu dou para ele. Ô, Márcia, falando um pouco agora do regionalizar um pouco aí, falar um pouco da região Nordeste, como é que está sendo essa demanda aí em Pernambuco, aí pelo Sebrae Pernambuco, já que você é coordenadora de articulação aí do Sebrae no estado? Pois é, Bruno, a gente teve nesses últimos anos uma mudança muito grande em relação às pessoas quererem melhorar a sua autoestima. A pandemia fez isso com boa parte dos brasileiros e o Nordeste não ficou para trás. O ser humano, ele buscou estar melhor por ele próprio.
E com isso, a beleza foi fundamental. Só que também veio a questão dos serviços express, dos serviços a domicílio e serviços com maior segurança. E o cliente passou a estar mais exigente, o consumidor passou também a querer saber mais a história de quem está atendendo ele. O que é que ele tem de treinamento, de capacitação, se ele está atendendo a toda a biossegurança que a legislação pede. E aqui no Nordeste, a gente teve um crescimento muito significativo da beleza masculina. E aí foi quando a gente percebeu não só a questão das barbearias, mas tratamento capilar, tratamento de pele, toda essa questão de saúde e bem-estar atrelado com a beleza e a moda. Você acredita que você acredita que a pandemia tem de fato feito com que os brasileiros eles busquem cada vez mais se especializar em mais de uma área, 2, 3 áreas? Até a gente conversava pouco antes de gravarmos, puxando um pouco agora para a comunicação, para o setor de comunicação. É comum a gente ver pessoas, jornalistas, trabalharem em 2 empregos, até 3 empregos, terem aí 3 jornadas. Será que tem sido cada vez mais comum em razão da pandemia, já que a gente ainda vive um período pós-pandemia, uma pandemia recente, né, de 2 anos para cá, mas que ela ainda se perdura, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Você acredita que o efeito da pandemia, da Covid-19, ela tem se refletido no mercado e feito com que os brasileiros eles busquem não só uma carreira, e sim 2 carreiras, 2 jornadas de trabalho, até 3 para se virar, não é nem nos 30, é se virar nos 50, digamos assim? Sim, acredito que sim. E te digo por quê. A única certeza que nós temos são as incertezas hoje. E essas incertezas fez com que o brasileiro, digamos que a humanidade, passasse a se perceber de forma diferente e utilizasse muito e se, né? E se eu não puder ser consultora do Sebrae, o que eu posso entregar para a sociedade e garantir o meu dia a dia, né? O meu pão de cada dia na minha mesa? E se eu não for jornalista ou repórter? O que eu posso fazer e que também me dê prazer? Então, nós temos 2 questões. A própria necessidade de sustentabilidade do ser humano, né, enquanto ser vivo, para atender às suas necessidades básicas, mas também um outro ponto, a autorrealização. Esses 2 pontos fizeram com que a humanidade buscasse outras formas de se autorrealizar, como também ter uma certa garantia nesse conjunto de incertezas. Mas quando a gente para observar, boa parte dessas atividades, elas tendem a se complementar, ou, como eu falei anteriormente, a autorrealização em relação aos hobbies, que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer. E com a pandemia, as pessoas pararam e disseram assim, peraí, eu não sei até quanto eu tenho meu tempo, então deixa eu aproveitar o máximo o tempo que eu estou aqui. Daí surge essa questão de 1, 2, 3 jornadas de trabalho. O que eu alerto para todos é que temos as incertezas, é verdade, mas é importante também termos uma certeza de qualidade de vida. Então, você que tem 2, 3 jornadas por dia, tenta separar também essa gestão do tempo para você enquanto indivíduo, para você enquanto ser humano, porque você vai precisar disso para respirar, para poder sentir prazer e aproveitar o quanto mais a tua vida, não só o trabalho. É isso aí, Romácia, ótimas dicas para quem realmente quer entrar nesse mundo do empreendedorismo. Quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa, tá? Sempre à disposição e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E esse foi mais um Empreender em Dose Dupla. Na semana que vem a gente traz mais um case de sucesso aí de pessoas, de empreendedores que querem empreender. Fique ligado aqui no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio.